Vamos lá. Preparados? Pronto, já relaxou aí, já fez o yoga. Respirar, beleza? Começou. Boa noite, senhores da banca. Boa noite, senhores professores. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de se apresentar. Meu nome é Renato. Nosso grupo é formado pelo Everton, pelo Adalberto e pelo Rogério. Estamos aqui para apresentar nosso projeto Descoberta do Conhecimento em Dados nas eleições para cargo de vereador. Os senhores sabiam que o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui um aparato jurídico administrativo permanentemente voltado à realização das eleições? O regime político brasileiro, como todos conhecem, está fundamentado numa democracia, em que o povo determina quem serão nossos governantes. Para assegurar os meios que garantem à sociedade a plena manifestação da vontade pelo exercício do voto direto, secreto e periódico, temos a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ao longo da sua história, ela está presente em todas as fases de todo o processo eleitoral, desde o cadastramento das eleições do próprio eleitor, até a diplomação dos eleitos e o julgamento também de todos os direitos eleitorais, tudo que envolve os direitos eleitorais. Bom, uma das principais responsabilidades da Justiça Eleitoral é a realização das eleições, tá? O alistamento de eleitores nos cartórios eleitorais e fiscalização da propaganda eleitoral, o julgamento de processos referentes a crimes eleitorais e propaganda irregular. São uma das principais responsabilidades da Justiça Eleitoral. Bom, como que no governo militar, a Justiça Eleitoral, ela marcou fortemente a sua presença no cenário político nacional, promovendo, dentre outras medidas de segurança do voto, um recadastramento geral em 1986, que alimentou pela primeira vez um banco de dados único de todos os eleitores brasileiros. E foi a partir daí que introduziu, né, anos depois, a urna eletrônica. Tá? Então temos aqui, nesse slide, todo o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral ela não está sozinha, existe vários órgãos que estão atrás dela. Então existe um processo, né? Temos primeiro o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral. Depois temos os tribunais regionais eleitoral, tá? São 27 no total, um de cada estado. Depois vem as zonas eleitorais, que cada zona tem um cartório, né, eleitoral. E aqui esse desenho simplifica todo o processo. Tá? Por exemplo, os dados saem daqui da cabine, a votação vai para as centrais regionais, que são os tribunais, é armazenado na Justiça Eleitoral e ela manda para um banco de dados ou um repositório de dados. Tem dados desde 1994 até 2012. Qual a oportunidade que esse processo eleitoral apresenta? A oportunidade de estudar esses dados, tentar verificar se dentro desse processo eleitoral, dentro desses dados, há a possibilidade de descobrir algum conhecimento que esteja escondido, né, através do data mining. Então, a grande questão que este projeto procurou responder é isso, né, se o data mining é aplicável para as eleições. Então, qual é a oportunidade que se apresenta? É analisar os dados utilizando as técnicas de data mining, né, a fim de descobrir um conhecimento relevante escondido que possa ser utilizado. E como isso pode ser feito? Através de técnicas preditivas, em que você projeta o futuro através de dados passados, ou seja, através das eleições anteriores, o projeto visa projetar o futuro apresentando
uma estimativa mensural qual é a chance do candidato de ser eleito. A abordagem utilizada neste projeto é através da mineração, usando a mineração de dados através da metodologia CRISP-DM. Quais são as vantagens do CRISP-DM? Ele promove uma visão geral do ciclo de vida do projeto de mineração de dados. O que isso significa? Que em cada fase do projeto de mineração de dados, a metodologia ela te informa exatamente o que você tem que fazer para que você consiga alcançar o sucesso dentro do projeto, né? E com isso, o projeto se torna mais confiável e fácil de gerenciar, né? E uma outra vantagem também interessante é que ele pode ser utilizado em qualquer área de negócio, não é para algum nicho específico, só áreas específicas. Aqui o projeto apresenta as fases do CRISP-DM, né? Este projeto, o objetivo dele é chegar até a quinta fase de avaliação, né? Que é apresentar um modelo eficiente para prever, mensurar o resultado das eleições, onde a última fase, ali, a sexta fase do CRISP-DM, que é a distribuição, isso será um projeto futuro. Então, aqui temos a primeira fase, entendimento do negócio, né? Então, quais são os objetivos do negócio? O objetivo é mensurar o potencial de uma candidatura para o cargo de vereador nos municípios do estado de São Paulo. E por que foi usado dados de vereadores? Primeiro, porque as eleições para municipais ocorreram agora em 2012, então temos a oportunidade de testar um modelo com dados reais das eleições que foram realizadas atualmente. E também porque os dados, o conjunto de dados foi favorável para a realização do projeto, pois se fosse utilizado dados dos prefeitos, por exemplo, eles não apresentariam um conjunto adequado devido à pouca quantidade de candidatos. O objetivo, então, é apresentar as chances em um pleito eleitoral e o resultado aqui serão dado em três variáveis, né? Onde será informado o risco, né, dessa candidatura. Risco alto, risco médio ou risco baixo. Os dados utilizados para este projeto, utilizamos os dados do TSE, que traz os dados das eleições, e os dados econômicos e demográficos que vieram do IBGE. Né? O conjunto desses dados foram uma base de conhecimento para se trabalhar. E como elemento de apoio à análise dos dados do TSE, foi utilizado um documento que ele veio junto com a base de dados, onde esse documento apresenta toda a estrutura, o layout, né, das tabelas e os metadados, o significado de cada atributo dentro das tabelas. Aqui são os dados oriundos do IBGE, né? Utilizamos os dados do IBGE, os dados demográficos, dados como PIB per capita, porque é importante a gente sabemos que determinadas regiões escolhem os candidatos de acordo com a condição socioeconômica. Então, tem certas cidades, certos locais que tem uma preferência como candidato em detrimento de outro. Então, a gente foi baixar essa base justamente para agregar mais valor e significado aos dados. Aqui é apresentada uma tabela com a descrição dos dados do TSE. Então, os dados que foram utilizados, dados de 1994 até 2010. Total de candidatos a vereador, 86,11%. Então, aqui mais uma justificativa para a gente, para o projeto estar trabalhando com dados de vereadores em detrimento dos prefeitos. Você vê que prefeito ali é pouco menos ali de 14%, né? Um problema que houve com os dados e que limitou um pouco a utilização dos dados foi em relação
aos dados de 94 a 2010, que eles não apresentavam dados em relação a o que foi gasto na eleição, por cada candidato. Então, com isso, dados de 1994 até 2006, eles não tinham dados com o valor gasto nas candidaturas. Essa é uma variável importante para o desenvolvimento do modelo, né? Então, os dados ficaram reduzidos aqui a trabalhar apenas com dados de 2008. Então, o total de candidatos a vereador em todo o território nacional representava 26% do total da base, e o total de candidatos a vereador do estado de São Paulo, 5,36%, ou seja, 56.910 candidaturas. Aqui nós apresentamos a parte de qualidade de dados, onde essa qualidade de dados foi feita somente aonde os dados que seriam aproveitados no projeto. Então a gente pegou os 56.910 que a gente viu que o projeto iria utilizar, e dentro desses 56.910 teve-se ali 6.482 registros com problema, representando 11,3% ali dos dados. Aqui é apresentado os problemas que houve, né, na base. Data de nascimento nula foi aí o principal problema, totalizando ali 10,34% do total dos erros. Aqui já é a terceira fase do SPDM, que é a preparação dos dados, né, para processamento. Então, os dados eles foram baixados do TSE no formato bruto, aqui no TXT. Foi criado um script em Java, que ele fez a normalização dos dados, removendo acentos, transformando tudo em maiúsculo, promovendo a padronização de todos os dados. No final deste processo foi originado outro TXT com os dados padronizados. Depois, esses dados foram consolidados e foram transportados por uma base no SQL Server chamada de pré-stage. Aqui é como foi feito para processamento, foi feito através da ferramenta Integration Service do Microsoft SQL. E aqui são os dados do IBGE. Então, foi utilizado dados demográficos, dados estatísticos, que vieram de várias tabelas, várias planilhas em Excel. Esses dados foram todos consolidados numa única planilha e, posteriormente, foram carregados na base pré-stage do SQL, juntamente com os dados do TSE. Então, continuando aqui, uma vez que se tinha os dados dentro do SQL Server, ele formou essas 5 tabelas diferentes, né? Sendo essas 4 tabelas essas 5 tabelas vindo do TSE e essa outra tabela com os dados do município vindo do IBGE. Esses dados foram todos consolidados dentro do SQL Server para seguir o projeto. Os dados que se tinha dentro do SQL Server, que foi carregado no primeiro, foi todos os 1.233 registros de candidaturas que tinha inicialmente. O processamento foi feito, o processamento de qualidade de dados foi feito dentro dessa banco de dados do SQL, e os filtros, quando o Alberto explicou, foi passado por esses filtros e jogado por uma outra base chamada de Stage, que foi a base na qual o projeto trabalhou. Então, o total final de candidaturas aí que o projeto trabalhou foi 50.428 unidades de candidatura. Dentro do banco de dados Stage, então, ficou formado essas tabelas. 6 dessas tabelas aí vieram direto do banco de dados Stage, e com a análise do dado também foi possível criar mais 2 tabelas para apoiar na criação dos dados para o data mining. A tabela de relação de ocupação, onde foi relatado todas as ocupações e o desempenho que essas ocupações têm em eleições anteriores, e foi criada também uma outra tabela de eleições anteriores, onde foi verificado qual candidato já se elegeu anteriormente, qual candidato já se candidatou anteriormente,
para compor aí a base de tomada de decisão. Uma vez que esses dados estavam todos consolidados na base de dados Station, eles foram transportados para uma outra tabela que a gente chama de tabelão, que é basicamente uma tabela fato mesmo do modelo, onde você junta todos esses dados do candidato e coloca dentro de uma tabela só. Então foi gerada uma próxima tabela aí com 48 colunas, trazendo dados aí de município, legenda, vários candidatos, entre as outras tabelas que compunham a base de dados Station. Então aqui é um exemplo, né, do tabelão que foi criado. Aqui os dados de onde foi que eles vieram, então 48 colunas vindo de município, com dados de município, dados de legenda, vagas, 10 candidatos, eleições anteriores e a relação das ocupações. Tudo isso daí é organizado por linha, por candidato, trazendo todos esses dados do candidato. A partir desse tabelão foi feito o pré-processamento dos dados, né? E para fazer esse pré-processamento foram usadas duas técnicas que são usadas no DataMining. A primeira é a normalização. O algoritmo que se usa para o DataMining, neste caso as redes neurais, eles só usam dados entre 0 e 1, que são dados numéricos. Então, para isso é necessário fazer essa normalização dos dados. Então, dados, por exemplo, como a área, você pode ver que a área de Adamantina está 411,78 km². Então, isso daí tem que ser resumido de uma outra forma para que o algoritmo entenda. Então, é feita uma técnica de normalização desses dados, onde é usada uma fórmula matemática, e os dados são todos convertidos para ficar entre 0 e 1, sendo o menor dado 0 e o maior dado da base 1. Então, não tem nada acima de 1 nem nada acima de 0, que é para que o algoritmo possa entender. Então, esse trabalho foi feito para todas as classes numéricas, todas as colunas que contêm valores numéricos receberam esse tratamento. Para as colunas que não contêm valor numérico, foi usada uma outra técnica chamada pivô. Essa técnica consiste na seguinte coisa: você tem o nome do candidato e você tem em seguida qual é o grau de instrução dele. Temos aí 6 graus de instrução diferentes. Então, com essa técnica você cria uma coluna na tabela para cada uma dessas separações de instrução e você preenche com o que contém na célula. Então, por exemplo, o Adelso aqui, por exemplo, o candidato Adelso tem o ensino médio completo. Então, aqui, depois que passa pela técnica, o ensino médio completo dele vai receber 1 e todas as outras colunas vão receber 0. Mais uma vez, voltando para que o algoritmo de DataMining só entende dados entre 0 e 1. Então, é feito esse pivô aí. Certo? Uma vez que foi feito esse pivô, foi gerada uma outra tabela, foi mandado para um arquivo, foi convertido para um arquivo TXT, para ser usado no sistema. Foi gerado, então, 67 atributos nessa nova tabela, nesse novo arquivo, sendo 6 desses atributos apenas ilustrativo, que o algoritmo não usa, são atributos apenas para você reconhecer os dados depois. Então, você tem o número do candidato, o nome do candidato, o número do título de eleitor dele, etc. Um outro atributo alvo, que é o atributo que o projeto vai descobrir, que é se ele foi eleito ou não eleito, e mais 61 atributos de entrada de dados que é para o algoritmo utilizar. Desses 61 atributos de entrada, 33 foi de caráter numérico, entre 0 e 1, PIB per capita, por exemplo, para demonstrar, e mais 28 atributos não numéricos, que varia ou 0 ou 1 o valor dele, que é no caso do grau de instrução, por exemplo, do candidato. Então, para fazer aí a modelagem dos dados, foi utilizado o software Canada, que é um software de mineração de dados free, né, open source. E as vantagens dele é que, além de ser um projeto open source, possui também tutoriais intuitivos e autoexplicativos, que é bastante bem fácil de se compreender e utilizar a ferramenta. A técnica utilizada para a mineração dos dados foram redes neurais, certo? E dessa base de dados que se tinha, foi usado 75% para treinamento dos dados no algoritmo e outros 25% foi separado para fazer teste do algoritmo depois dele criado. Para a validação, então, como o Adalberto falou, tem que ser a eleição de 2012 logo próximo, então foi utilizado 100% da base de 2012 para a validação do algoritmo, dados reais, inclusive. Então, aqui já tem uma avaliação do algoritmo. Um dos principais atributos do algoritmo de DataMining de redes neurais é a quantidade de neurônios que ele utiliza para distribuir os dados. Então, foi feito diversos testes com diversos tipos, quantidades de neurônios diferentes, só que foi verificado que a diferença de erro geral da quantidade de neurônios era muito pequena. Então, foi utilizado aí 20 neurônios
e foi escolhida essa quantidade por causa de uma outra validação que eu vou mostrar em seguida. Então, aqui a gente tem uma matriz de confusão do resultado que o algoritmo gerou. E aqui a base de treinamento e em seguida a base de teste com esse algoritmo que foi gerado. O principal atributo que se teve atenção é o erro que ele obteve na classe de baixo risco, quando ele avalia a candidatura do candidato como baixo risco. Então, uma das coisas mais importantes que ele quer é que ele tivesse um baixo erro nessa classe, que é a única classe que a gente está utilizando aí para falar se o candidato vai ser eleito ou não. Então, essa quantidade de 20 neurônios ele teve um bom desempenho de um erro de apenas 12% nessa classe de baixo risco. Então, por isso foi utilizado como 20 neurônios. Certo? E aí aqui já se tem uma validação aí do algoritmo. Então, apenas voltando aqui, de todos os candidatos que o algoritmo considerou, colocou nessa faixa de baixo risco de candidatura, foi selecionado 15 candidatos com maior score, certo? Apenas score acima de 0,7. Então, pode se ver que ele gerou pontuação para ele tudo acima de 0,7, dando o candidato basicamente como eleito. E aqui tem seu resultado real da eleição. Então, de 15 aí, ele errou apenas 3. Outros 12 candidatos, todos foram eleitos. Então, teve um desempenho aí de 80% do algoritmo. Na base de testes, ele tinha previsto 88% de erro, e na validação, ele teve aí 80% de desempenho. Teve 88% de acerto, né? E na validação, 80% de acerto. Tá, quando vai para a distribuição, está previsto para o futuro, vai ser um website. O website é selecionado pessoas e partidos políticos, mas com a opção básica de determinar se a chance da pessoa ser eleita ou não, em porcentagem. Tá? Posteriormente, está previsto uma aplicação licenciada mais voltada para partidos políticos, para aplicar tendências, oportunidades e não tem específico para partido político. Aí, concluindo para concluir que o que foi proposto, a gente alcançou o projeto alcançou o objetivo, teve um grande esforço na comparação dos dados, na escolha de algoritmo, e vai ter como pontos positivos aí que incluía o esforço de energia de partidos políticos, em alocação de pessoas, diminuição de custos financeiros, tá? E uma assertividade maior nas escolha dos candidatos à eleição. Mostrou? Aí, então. Daí eu está em andamento. Ah, eu vou completar o som ainda também. Legal, gente. Vocês estão 23 minutos. 23? Vão ter que chegar aí pelo menos uns 4 minutos. Então, um negócio muito slide.